Graça e paz para todos, glória a Deus, pastor Sérgio Gomes. Nós vamos fazer uma live aqui, glória a Deus, vamos fazer uma breve reflexão na palavra do Senhor, glória a Jesus. Estou um pouquinho afastado das lives, glória a Jesus, mas volta e meia a gente entra aí para falar do grande amor de Deus, né? Glória a Deus. Queria fazer uma oração antes, porém, né? Glória a Deus. Puder curvar sua cabeça aí em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, entramos na tua presença, Senhor, glória a Deus, Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Pedimos a Ti, Papai, que o Teu Espírito Santo, Papai, venha direcionar esta oração, Senhor. Olha, Deus amado, porque não sabemos orar, Papai, direito, não sabemos falar direito, Senhor. Porque estamos nos aproximando, Papai, de uma divindade, Deus amado, tamanha, Senhor, com o Teu sobrenatural, Senhor da glória, louvado seja Deus. Coloque as palavras certas, corretas nos meus lábios, Senhor da glória. Entra com providência, Senhor. Ó, Deus, quebra, Senhor da glória, louvado seja Deus, Pai. Todas as cadeias, Senhor Jesus, do inferno, em nome de Jesus. Olha, Pai, contra, Deus amado, a família, Deus amado, louvado seja Deus. Ó, Deus, põe por terra, Senhor, toda a artimanha do adversário, porque maior é aquele que está conosco, Senhor, do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Quero profetizar bênção, quero profetizar vitória, glória a Deus ao meu irmão, à minha irmã, Senhor, que vai ouvir esta oração, aonde, Papai, essa live chegar, aonde esse conteúdo chegar, Deus amado, ó Deus, que sirva, Senhor, Deus amado, olha, Deus amado, para quebrar todas as cadeias, em nome de Jesus, as portas que estão fechadas, em nome de Jesus, seja aberta, em nome de Jesus, as pessoas que estão enfermas, em nome do Senhor, decreto, glória a Deus, eu determino que estão curadas em nome de Jesus, que Deus está entrando com providência na casa dele e na casa dela, em nome de Jesus, que você possa dizer, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que você possa me ajudar a compartilhar essa live, em nome de Jesus, convide o seu amigo, a sua amiga, em nome do Senhor, e vamos já adentrar a palavra, que eu não quero me demorar muito, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje o nosso assunto aqui, o nosso papo aqui é família. Glória a Deus. Tu tem uma família aí? Glória a Jesus. Zele dela, em nome do Senhor. É o que nós vamos falar. Vamos falar sobre a família, em nome de Jesus. Que hoje está no texto do Lucas, doutor Lucas, né? No capítulo 8, a partir do 22, do 19, aliás, são 3 versículos somente, né? Glória a Deus, que diz assim, o título é A Família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. O 20, e foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Mas Jesus respondendo, ele disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executa. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Então, Jesus estava em certo, glória a Deus, em certo momento assim, ele estava com a multidão, estava orando, e chegou depois a mãe dele, né, que é a Maria, e os seus irmãos. Glória a Jesus. E alguém disse, está aí a tua mãe e teus irmãos. Glória a Jesus. Nós vamos começar aí. Vamos falar da família, né? Glória a Deus. A primeira, quando Deus ele planta o jardim no Éden, né? Se você glória a Deus, se você é conhecedor aí um pouco das Escrituras, né? Glória a Jesus, louvado seja, saber que Deus, ele faz a plantação no jardim, e a primeira preocupação de Deus, né, foi criar a família, né? A família é um pedacinho do céu
na terra. Glória a Deus, isso é fato, né? E contra fato não tem argumento, né? Glória a Deus. Por que que a família é importante? Ora, tudo sai da família, não é? Glória a Deus, porque na cabeça maravilhosa de Deus, né? Porque quando ele faz o casal, ele diz assim, né? Fecundai-vos e enchei a terra e povoai a terra. Né? O que que Deus quer com isso? Né? Não tinha ninguém, tinha os bichos que ele havia criado. E engraçado que Deus ele cria os animais e como os seres humanos também. No caso aqui o Adão e a Eva, ele coloca genitálias masculinas e genitálias femininas. Glória a Deus, né? Alguns falam, o sexo é do diabo. Não. O diabo, ele perverteu o sexo. O sexo, né, sempre foi direcionado por Deus, foi criado por Deus. Por causa do povo que teria que nascer, não é? Glória a Deus, e Deus manda povoar a terra, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O fato é que quando o Adão e a Eva, né, glória a Deus, o Adão ele foi formado, o Adão foi formado. Se você fosse pegar alguma coisa que seria mãe de Adão aqui, não tem, é a terra, né? Porque ele saiu de lá. Deus fez o Adão do pó da terra. E diga-se de passagem, a única coisa que Deus colocou a mão foi na modelação do homem, o boneco de barro ali, né? Mas naquele boneco de barro, Deus ele vai tirar de si próprio e vai dar para o homem. Ele sopra nas narinas do homem, né? Glória a Deus. E aquilo que sai de Deus ali é vida, não é? É a vida. Quando você vê uma pessoa no leito de morte, né? Que ela está se esvairindo, né? O fôlego dela tá chegando ao fim, né? Porque é aquilo que Deus soprou na narina do homem e deu o fôlego de vida. E por isso que aquilo ali é o Espírito, né? O Espírito. Não confundir com o Espírito Santo. O sopro de Deus em nós, glória a Deus. Não estou saindo do texto, não, nós já voltamos para o texto, tá? O fôlego de Deus em nós é o nosso espírito natural. O nosso espírito natural. Eclesiastes vai dizer, lá no 12, que quando a gente morre, né, o espírito volta a Deus e o corpo vai para a terra, porque se da terra viesse, para a terra tornarás. É uma verdade, é uma lógica, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós pentecostais somos tricotomistas. Nós cremos na doutrina aí do corpo, alma e espírito. Tem algumas linhas, né? Tem algumas linhas teológicas, alguns pensadores que defendem só a parte, né? Do espírito e do corpo, né? A alma ele já não, né? Glória a Deus. Então, assim, mas nós vamos ficar aqui na nossa linha, né? Corpo, alma e espírito. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Mas o que Deus quer com isso tudo aqui, né? Ele está criando a primeira família da Terra, né? A primeira família é o casal de seres humanos, né? Glória a Deus. Pecado ainda não existia, o pecado era algo que não era para ter no dicionário de Deus, ele estava oculto, né? Ele estava oculto, glória a Deus. E certo é que aqui é a nossa introdução para o que nós vamos falar sobre a família, né? Um certo dia, depois que Deus criou ambos, né? E colocou nele o fôlego de vida, ou seja, colocou o espírito, né? Natural do homem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus coloca no jardim, né? E falou, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Mas numa tarde, e Deus havia dito também que toda árvore do jardim comereis, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não toca nela, não coma,
porque o dia que comer certamente morrerá. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a serpente veio um dia, né? A serpente não estava no cenário, né? Mas ela entra no cenário, né? Agora, para querer destruir aquilo que Deus era criado, né? A serpente diz para Eva assim, coma do fruto. A Eva falou, não. Deus diz que não é para a gente comer, porque o dia que a gente comer, a gente morre. Não, na verdade, então, Eva comeu, né? E depois deu para o seu marido. Na realidade, quem pecou foi a Eva, não foi o Adão, né? Porque quem foi enganado foi a Eva. O Adão comeu consciente, né? Porque a Eva já havia comido, glória a Deus. Ele comeu por amor a ela, olha só, glória a Deus, né? Fiz essa introdução aqui, em nome de Jesus. Louvado seja, queremos falar sobre família, né? Família é algo muito importante, né? Glória a Deus. E Jesus está pregando, né? Agora nós vamos falar de 3 classes aqui, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Jesus está pregando, está ministrando o povo, a multidão, né? O texto vai dizer que há uma multidão ali, Jesus está ministrando para elas, glória a Deus. E chegou alguém e disse assim, a tua mãe e teus irmãos estão aí, glória a Deus, e quer ver-te, né? Só que Jesus estava ocupado com as coisas do Pai, né? E aí foi dito assim, Jesus disse assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Ó, quem está na frente de obra, agora seja pastor, seja pastora, missionária, missionário, ou alguém que está chegando agora, ou alguém que aceitou Jesus, glória a Deus, louvado seja Deus, ele vai ter um problema danado dentro de casa com aqueles que não são luz ainda, né? Não vão aceitar ele, né? Tem até caso, irmãos, irmãs, tem até testemunho aí de pessoas que coloca a pessoa para fora de casa. Fala, filho crente eu não quero aqui, esposa crente eu não quero aqui. Manda embora, né? Porque não aceita, né? Porque se você parar para refletir, né? Existe 2 reinos, somente 2, não existe mais, né? No âmbito espiritual, só 2. O reino das trevas e o reino da luz, né? Glória a Deus. Aquele que está em Jesus, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e tudo se faz novo, né? Glória a Deus, aleluia, né? A treva e luz não se mistura, né? Porque quando a pessoa ela aceita Jesus, né? Ela quer levar a luz, ela quer falar do amor de Deus, né? Glória a Deus. E o fato é que a mãe e os irmãos de Jesus estão ali. E Jesus diz assim, quem são minha mãe, quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui que estão ouvindo a palavra do meu Pai. Não é que Jesus não amava a Maria, não amava aos seus irmãos. É que Jesus, como nós temos que fazer também, Jesus priorizava a obra de Deus. Primeiro, irmão, glória a Deus, não que a casa não seja importante, não que a família não seja importante, mas a obra do Senhor. Você tem que priorizar. E você tem que fazer de tudo que você pode e o que você não pode. Para trazer a sua mãe, trazer os seus irmãos aqui para perto aqui do contexto da pregação, da obra de Deus. Louvado seja Deus, porque é assim que o inimigo ele vai usar, não é? Ele vai usar para ter confronto. Glória a Jesus. Por isso que Jesus falou que o inimigo do homem está na sua própria casa, não é? Glória a Deus, louvado seja Deus, né? E tem também essa multidão que aqui está, né? Glória a Deus. Qual é a multidão, né? Que multidão é essa? Porque aonde Jesus estava, alguma coisa acontecia. Milagres aconteciam, aleijados andavam, cego via, surdo falava, glória a Jesus. Sabe por quê? Porque ele vinha com o poder da palavra de Deus, como eu e você, nós podemos usar também a palavra de Deus. Glória a Jesus, né? Mas é aquele negócio, né, querido, querida? Nós temos que nos posicionar, glória a Deus, munido da palavra do Senhor, ter sempre uma palavra dos nossos lábios, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, aonde você chegar, porque você é luz, né? Ou não, ou você não se vê como uma luz. Deixa nos comentários aí, pastor, eu não me vejo como uma luz. Ou, pastor, eu me vejo como uma luz.
Já aconteceu algo que eu manifestei o poder de Deus e as coisas aconteceram. Então, nós somos portadores da palavra do Senhor, somos embaixadores de Cristo. Então você tem sim, você pode sim invocar o nome do Senhor, louvado seja Deus, porque tu tem autoridade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, para fazer, né? Havia assim, glória a Deus, certos moços, né? Alinhato vai dizer isso, né? Glória a Deus. Eles quiseram expulsar demônio, eles começaram assim, eu conjuro-te ao Deus que Paulo serve sobre Jesus e tal, eu te repreendo. O demônio olhou para ele e falou assim, olha, eu conheço Paulo e bem sei quem é Jesus Cristo, mas quem é você? O demônio não viu autoridade espiritual sobre eles. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse assim, ó, eis que eu vi a Satanás como um raio cair do céu, eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, e nada vos fará dano algum. Né? Olha só, isso aí Jesus está falando, está dando para quem? Para os discípulos dele, glória a Deus, né? Os discípulos. Jesus, ele transfere poder para os discípulos, né? Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Ir, né? Ir, glória a Deus, ir. É engraçado que Jesus ele teve 12 discípulos, né? Que são as testemunhas ocular, glória a Deus. Depois ele preparou mais 70, glória a Deus, e enviou de 2 em 2, né? Fato é, né? Glória a Deus. E Jesus preparou muitos discípulos para fazer a obra dele, né? E deu poder, né? Glória a Deus. E depois que ele ressuscita, ele fala aos discípulos assim, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, ou a minha palavra, glória a Deus, a todo aquele que crê. O que crê será salvo, o que não crê será condenado, né? Louvado seja Deus, né? E porão as mãos nos enfermos e os curarão. Querido, isso já foi nos dado, glória a Deus. Isso já é nosso em nome de Jesus. Temos que tomar posse em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Em nome de Jesus. Alguém fica enfermo na sua casa, né? Não esconde o talento, não. Eu posso orar por você? Glória a Deus. Eu soube que tem um vizinho ali, uma vizinha que está enferma. Vá lá, ofereça uma oração. Posso orar por você? Invoque o nome do Senhor lá, louvado seja Deus. Sabe o que você vai descobrir? Que você exercendo aquilo que Deus te deu, louvado seja Deus, milagres vão acontecer. Enfermos ficarão curados, ficarão libertos em nome de Jesus, louvado seja Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. Sabe por quê? Porque aonde Deus está, algo acontece. Pode passar o céu, passar a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Porque Deus é fiel em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Recebe aí em nome do Senhor. Glória a Deus. Determina a vitória. Eu determino vitória nas nossas vidas. Profetizo bênção. Profetizo que portas estão sendo abertas na minha vida, na tua vida. Glória a Deus. Quero determinar que este ano é ano de conquista, é ano de vitória, é ano de família restaurada em nome de Jesus Cristo, é ano de você fazer a reconciliação com a sua família, com aquele filho rebelde, não é? Com aquela filha rebelde, em nome do Senhor. Quero determinar, profetizar que a mão do Senhor já está sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então falamos aí, né? Glória a Deus da família, que veio, a mãe veio, o filho, assim, os irmãos vieram, glória a Deus, e tiveram que ver Jesus, né? Em ação, glória a Deus. Porque ver Jesus em ação é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Veio lá um soldado romano lá, né? Glória a Deus. Mandar Jesus, pedir para Jesus ir lá orar. Jesus ia. Ele falou, não, sou homem com autoridade como a